Bom dia, meu querido amigo. Como vai? Essa manhã eu queria refletir com você acerca de uma pergunta que sempre tem me chamado a atenção e que eu busco refletir sobre ela. Em 1 Coríntios, capítulo 1 mesmo, no versículo 26, Paulo ele convida o povo de Corinto a refletir numa questão. Ele fala no versículo 26: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Você já parou para pensar no que você era antes de ser chamado por Deus? Como você pensava, como você agia, como você via o mundo, com quais olhos você via os seus relacionamentos, a política, a igreja? De que forma você era? Então, quando eu parei para pensar acerca de mim, quem eu era antes de ser chamado por Deus, não somente para o ministério pastoral, mas como um cristão, como um discípulo de Jesus, eu confesso que, olhando para trás, eu me envergonho muito de quem eu era. E provavelmente eu era pior do que hoje eu acho que eu era. Porque nós temos um engano sobre nós mesmos, né? Mas quando Paulo faz essa pergunta aos coríntios, eu pergunto para mim mesmo, quem eu era antes de ser chamado por Deus? E Paulo continua falando, olha, poucos eram tidos como sábios na sociedade, poucos eram tidos como autoridade, como poderoso, poucos eram de nobre nascimento. Mas a partir do momento que nós somos alcançados por Cristo, nós passamos a ter sim um nobre nascimento. Não um nascimento terreno, mas um nascimento espiritual, um nascimento da nossa mente, que é o nascer com Cristo, né? O nascimento do nosso coração. Tudo passa a ser novo e passamos a ter um nobre nascimento. Mesmo que nós não sejamos intelectualmente avançados, isso não importa, porque Deus fala, olha, que a verdadeira sabedoria provém do temor a Ele. Então Paulo continua falando, olha gente, Deus ele escolheu para o mundo o que é loucura, para envergonhar os que se dizem sábios. Ele escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu para o mundo o que é insignificante, desprezado, e o que para o mundo nada é, para reduzir a nada aquele que diz que é alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É claro que o propósito disso tudo é não nos ensoberbecermos, é não a gente ficar gloriando a nós mesmos por essa sabedoria, por esse nobre nascimento, mas é porque tudo foi possível através dele. E tudo que nós somos hoje, quem nós somos hoje, é para glorificar a Deus. Quem você era antes de ser chamado e quem você é hoje? Você tem glorificado a Deus no que você tem se tornado hoje? Então que Deus te abençoe e te dê uma boa manhã.